Então, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mundialização do sistema alimentar. O que seria isso, né? Mas, para a gente começar, né, a nossa aula, é importante a gente pensar em algumas coisas, como, por exemplo, o acesso do alimento é igual para todas as pessoas têm acesso ao mesmo tipo de alimento, seja nutricionalmente falando, seja de qualidade, seja de diversidade? O alimento, ele está garantido para o futuro? A gente vai conseguir encontrar alimento para sempre? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E a mundialização do sistema alimentar, que a gente vai entender ao longo da aula, consegue produzir dietas de qualidade? A gente consegue ter, não é dietas de regime, tá, gente? Dietas que a gente diz é o processo de se alimentar que aquela pessoa ou aquele conjunto de pessoas possui. Na verdade, nós temos uma concentração alimentar, né, professora? Alguns países detêm, assim, uma concentração, nos países ricos, quase 1/3 de todo o alimento. Mas a pergunta que eu estou fazendo é, se a gente consegue ter agora, né, dietas de qualidade com essa mundialização do sistema, a gente vai entender esses termos, aí no final da aula eu creio que vocês vão conseguir responder, não para mim, mas isso é algo que vocês precisam fazer como futuros técnicos em nutrição. E aí, para isso, tá, a gente vai ver um vídeo do porquê comer, para que comer. É um vídeo rapidinho, deixa eu só parar aqui, para eu já... Daí eu vou desligar meu áudio, tá, e minha câmera, e aí depois eu volto. Alimentos considerados saudáveis costumam ser mais caros na sua região? Bastante. Sim. Com certeza. Bastante. Muito. São. E não são só caros, como são complicados de encontrar. Como são muito orgânicos, principalmente os orgânicos, cada vez mais caros. São cada vez mais caros. Não é tão acessível para a produção de alimentos é um negócio lucrativo, que não se preocupa com a desigualdade social. Será que nesse contexto pode ser um ato político? Pode ser um ato político. Comer pode ser um ato político. Sim. Acredito que sim. Pode ser um ato político individual. Assim como deixar de comer pode ser um ato político. Deixar de comprar certa coisa por algum motivo é um ato político. Sobre a política, mas também sobre o sistema, também sobre as empresas. Sobre a política, mas também sobre o sistema, também sobre as empresas. A gente fechar a boca, fazer uma greve de fome contra a empresa para que ela possa fornecer alimentos mais saudáveis. Parar de ficar colocando agrotóxicos, acidulantes, conservantes. O que tu come é determinado, não se pensar eu quero isso, eu como isso. Afinal, o quanto tu tem, o quanto tu pode pagar, o quanto tu tem para gastar. Sim. E a comida tem que ser fácil acesso para todo mundo, não para determinadas classes, uma comida melhor, de melhor qualidade. Como tá caro e tá criando cada vez mais os produtos saudáveis, enquanto aqueles que não são saudáveis estão cada vez mais barato, a tendência é comprar o que é mais barato, até porque é mais gostoso. Então, vai diminuir a quantidade, a produtividade dos alimentos saudáveis, enquanto os que não são saudáveis vai aumentar, deixando mais difícil para o futuro comprar alimentos saudáveis. Algum tempo atrás, não muitos anos, minha avó ia no quintal, pegava uma galinha, torcia o pescoço dela, tirava as penas e ela estava morta. Ela abria essa galinha, tirava tudo de dentro, limpava, cortava em pedaços, cozinhava. Parte virava frango lenta, outra parte ia para a geladeira, para outros pratos. Não por muito tempo, porque não se conservava.
Anos depois, minha mãe ia a um estabelecimento comercial, escolhia uma galinha entre várias em uma gaiola. O dono da loja pegava essa galinha, matava. Dava para minha mãe limpinha, em pedaços. Minha mãe ia para casa e cozinhava para a nossa refeição. Alguns anos depois, minha mãe já não ia mais nesse estabelecimento, mas a um pequeno supermercado. Comprava um frango já embalado em uma bandeja. Agora, eu vou a um grande supermercado e encontro algo dentro de uma caixa onde está escrito frango, mas eu não tenho certeza que lá dentro tem frango. Essa é a nossa história sintetizada. Se você pensar na história desse frango ao longo dos anos, é a história de como a nossa alimentação se transformou. Como tínhamos a garantia sobre o que comíamos, praticamente total controle sobre o que comíamos, e como hoje praticamente não temos controle nenhum. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável quer que cada um de nós, nossa sociedade, nossos países, nosso planeta, volte a ter controle sobre o nosso alimento. Que a gente saiba de onde vem a semente, que a gente possa pisar na terra e colher, que resgatemos nossas histórias e possamos expressar nossas verdades através do nosso prato. Isso não é nada fácil, é fundamental, mas não é nada fácil. Hoje as galinhas, as sementes, as terras, as prateleiras estão nas mãos de pouquíssimos. Pouquíssimos acumulam muitas riquezas, acumulam muito poder. E nós perdemos saúde, perdemos tradição, perdemos bem-estar e perdemos soberania. A Aliança existe para contribuir para o resgate de tudo isso. Para que a gente perceba que esse ato tão simples, tão básico da vida, é a expressão de como o mundo se organiza. A Aliança existe para contribuir para que o mundo se organize em nome da equidade, do bem-estar e da vida. Então, gente, são 2 videozinhos que dá para a gente entender bastante, né, sobre esse processo de mundialização, do sistema, se é político, se tudo isso vai influenciar na escolha, na compra, na venda, tá? E influencia, tá? Então, a gente vai continuar falando sobre esse processo e o que isso vai interferir, né? O que isso interfere nas nossas vidas, no nosso prato, no modo onde nós iremos trabalhar, como que nós iremos trabalhar, como que nós faremos, tá? Então, a gente viu aí 2 vídeos, já coloquei em seguida, nem voltei para falar, para agilizar a aula. E aí, a gente precisa entender o que é o termo de mundialização, né? Então, eu estou falando de mundialização do sistema alimentar. Então, quando eu falo do processo de mundialização, né, ele é um processo que envolve toda a esfera de cultura, então, todo o que um país carrega ali da sua cultura, tá? Sempre levando em consideração os fatores associados ao modo de vida daquela população. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente pensar num país como os Estados Unidos, a gente pensa aí nas grandes redes de fast food, e assim por diante, tá? Então, eu não estou falando que é bom ou que é ruim, a gente só está conceituando termos que a gente vai utilizar ao longo da aula, tá? E aí, quando a gente fala de mundialização, a gente fala sobre a incorporação e o processo de assimilar os hábitos e costumes de outros lugares do mundo, que acarretam automaticamente mudanças em nosso modo de vida. Então, a gente tem aí, principalmente aqui no Brasil, a gente acaba sofrendo muita influência dos Estados Unidos, né? E a gente tem uma situação que eu creio que todo mundo conhece, não é todas as cidades que tenha, mas que é, por exemplo, o McDonald's, né? Que ele vem como uma das primeiras redes de fast food para o Brasil, que acontece tudo o que aconteceu através do fast food, alimentação rápida, tem os malefícios, tem os benefícios, mas a gente não vai, nesse momento a gente não está focando na qualidade do alimento, mas nisso que hoje a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem McDonald's e tem lanches igual ao que tem lá. A gente vai para a Inglaterra, eu também vou encontrar McDonald's. A gente vai para o Japão, eu também vou encontrar McDonald's. Pode ser que não tenha todos os mesmos lanches que tenha no Brasil,
mas eu vou encontrar pelo menos o Big Mac, um quarteirão, eu vou encontrar nesses locais, assim como a Coca-Cola, tá? Que também é igual em todos os países. Tem uma ou outra diferença na parte de industrialização, mas ela é igual em todos os países. E aí, quando a gente fala de mundialização, a gente está falando de algo que não se sustenta apenas no processo tecnológico, tá? Então, ela não vai não vai ter importância somente no avanço tecnológico. Não é só por causa da tecnologia que a gente tem o processo de mundialização. Na verdade, são as coisas que elas começam a se mover, se compartilhar de forma grandiosa, né? Em grande escala. E aí, elas começam a mudar as nossas paisagens, mobiliar o nosso meio ambiente, tá? E a partir daí, né, a gente tem aí as corporações transnacionais com esses produtos mundializados, né? E suas marcas facilmente identificadas. E aí a gente consegue chegar em alguns locais e se sentir em casa. Por quê? Porque essa mundialização acaba trazendo o quê? Ah, isso tem na minha cidade, aqui também tem. Então eu acabo me encontrando naquele lugar. E aí, a gente tem o sistema alimentar. O que é sistema alimentar? É todo aquele sistema que envolve os elementos de uma cadeia de produção e processos pelos quais os alimentos passam para chegar até nós. Então, é tudo que vai acontecer, desde a hora que foi plantado o alimento até a hora que é descartado esse alimento. Então, esse é o processo do sistema alimentar, tá? Então, inclui o meio ambiente, inclui as pessoas, inclui as estruturas e as instituições, tá? Então, tudo que envolve aquela produção vai fazer parte do sistema alimentar. Então, muitas vezes até o governo vai fazer parte. Por quê? Porque tem os valores que devem ser praticados, o que se cobra de imposto. Então, tudo isso vai influenciar o nosso sistema alimentar. E aí a gente precisa entender, tá? O que é um sistema alimentar. É um videozinho também rápido, curtinho, rápido, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho que já começa. Esse foi bem mais curtinho, né? Então, a gente tem aí falando um pouquinho sobre o que é esse sistema alimentar, né? A sua importância. E ali no final fala uma frase que o sistema alimentar saudável, né? Contribui com o meio ambiente, contribui com todo mundo que está ali ao redor. Então, quando eu falo desse sistema alimentar saudável, eu não estou falando de algo simplesmente que faz extração, só extrai, mas que tem um processo de cuidado com o meio ambiente, que não vai lá e desvasta as florestas, tá? Então, tudo isso vai influenciar também na forma que eu, né, ou que vocês, ou com quem produz, interfere no meio ambiente, o que vai acontecer com essa interferência, tá? Então, o sistema alimentar, ele pode, inclusive, atrapalhar ou melhorar o ambiente em que a gente vive. E aí a gente tem uma outra informação que é o modelo alimentar, tá? Quando eu falo de modelo alimentar, eu estou falando de modelos, moldes, exemplos e referências de alimentação
existentes em diferentes dimensões, podendo ser dimensões biológicas, culturais, simbólicas, sociais, entre outros, tá? Então, quando eu falo de modelo alimentar, é a forma como um determinado grupo, um determinado indivíduo, tá? Tem como modelo ou como referência a sua alimentação. Então, são características alimentares e nutricionais de uma população, tá? Então, um modelo alimentar pode ser uma característica específica de uma população, como, por exemplo, vamos pensar nas pessoas que moram no Japão. O que eles fazem um consumo muito grande no Japão? De arroz, por exemplo, e de peixe, tá? E isso facilita toda uma vida, a diminuição de problemas cardiovasculares, entre outras situações, tá? E essas características, elas englobam particularidades, tanto na estrutura culinária, tá? Que vai, querendo ou não, nos possibilitar identificar quais são as características específicas daquele povo ou daquela nação. Então, se eu falo para vocês que um país consome muito peixe, possivelmente o que vai passar na cabeça da maioria de vocês é que deve ser um país que fica próximo ao mar, tá? Então, isso, ou é um país que tem muita água. Então, isso é uma característica. Então, isso são coisas que a gente consegue pensar quando eu falo dessas características ou dessas estruturas culinárias, tá? E os modelos alimentares, que é importante a gente pensar, ele vai ter uma relação direta, né, com a escolha que a gente quer daquele alimento. Porém, né, também interfere a oferta desses alimentos disponíveis. Então, é muito importante a gente pensar que as pessoas não se alimentam simplesmente pela parte biológica, mas também pela dimensão ou pela parte social. Então, aquilo que envolve ali aquele processo, tá? Então, todo mundo que está englobado ali, que faz parte daquela sociedade, então, pode influenciar na minha ou na sua alimentação. E aí, né, dentro desses modelos alimentares, a gente tem diversos modelos, tá? Mas a gente vai falar aí de alguns, tá? Então, a gente tem o frugivorismo, que são aquelas pessoas que se alimentam basicamente de frutas, tá? A gente tem o crudivorismo, que se alimenta de alimentos crus, ou, né, hoje a gente vai ouvir falar, hoje não, né? A gente ouve falar bastante da alimentação viva, que normalmente são os alimentos que estão germinando, tá? Que fazem parte aí desse grupo de pessoas que fazem alimentação os crudivoris, sei lá, alguma coisa do tipo. A gente tem os carnívoros, né? O carnivorismo, que é o que a maioria, grande porcentagem da população faz parte, tá? Quando eu falo de carne, não estou falando só da carne do boi, eu estou falando da carne do peixe, da carne do frango, da carne do porco. Então, a gente tem um consumo muito elevado de carne, então eu não vou falar aqui 100% da população, mas eu vou colocar 90% da população hoje é ainda carnívora, tá? Então faz parte desse modelo alimentar, dessa alimentação. A gente vai ter as pessoas que são o cerealismo, que fazem a sua alimentação baseada em cereais, tá? Então é bastante interessante também, então eles só consomem alimentos aí dos cereais, mas são alimentos que muitas vezes fazem o pão, uma torta, tá? E aí a gente tem o vegetarianismo e o veganismo. Quando eu falo do vegetarianismo, dentro do vegetarianismo eu tenho várias vertentes. Então eu tenho o vegetarianismo estrito, que é aquele que não consome nada de origem animal. Eu tenho o vegetarianismo lacto-vegetarianismo, ou lacto-vegetariano, que é aquela pessoa que consome alimentos oriundos do leite e seus derivados, tá? Então, consome leite, queijo, requeijão, sorvete, enfim. Eu tenho os ovo-lacto-vegetarianismo, que são as pessoas que consomem ovo e leite e mais os vegetais. Tenho só os ovo-vegetarianismos, que só consomem o ovo e os vegetais. E aí a gente tem o vegano, tá? Que o vegano, gente, além de ser um modelo alimentar, que é aquela pessoa que não consome nada de origem animal, tá? Incluindo o mel, que o mel é um alimento de origem animal, ele também tem um estilo de vida, tá? Baseado no veganismo. Então, ele não usa roupa que foi fabricado com pele de animal,
Então, ele não deve nem provar vestir, por exemplo, seda, né? Porque seda é feita de um bichinho. A gente também tem o tipo de... Tipo, eu vou usar um perfume. Mas esse perfume foi testado em rato. Não usa. Shampoo, maquiagem. Então, tudo isso influencia ali o modelo alimentar dele, que é o veganismo. Então, assim, esses são alguns, mas a gente poderia falar de outros vários, que tem relacionado à religião, entre outras coisas, tá? Mas esses são os mais conhecidos, que a gente encontra aí bastante ao longo da produção e dos processos alimentares. E aí, gente, essa foto não está muito boa, mas até está lá no último slide, vai ter a reportagem, né? Não sei quem de vocês viu, que foi avaliado a forma que as crianças de diversos países se alimentavam, tá? Então, a gente tem aqui a segunda fotinho, as outras eu não lembro, tá? Mas eu sei que a segunda é de uma índia no Brasil. Não quer dizer que não tenha outro brasileiro, tá? Mas essa menininha aqui é do Brasil. E aí, qual que é a alimentação baseada nela? De frutas e vegetais, praticamente ali crus, tá? Mas eles consomem carne, eles consomem peixe e assim por diante, tá? Só voltando aqui no modelo alimentar, quando a gente fala do crudivorismo, ele é um modelo alimentar bastante antigo. Por quê? Porque ele existe antes do fogo. Então, quando se descobriu o fogo, acabou mudando essa característica, né, e as pessoas começaram a processar o alimento. Mas muitas pessoas ainda fazem parte desse modelo alimentar. E uma outra coisa muito importante a gente falar, quando a gente fala de modelo alimentar, é que os modelos alimentares, eles vão evoluindo. Então, eu não consumo vegetal. Mas qual vegetal que eu não consumo? A cor. Então, sempre tem uma coisinha ou outros modelos específicos dentro desses modelos. E aí eles vão se atualizando, vão se reorganizando, e a cultura do local que eles também estão inseridos vai fazer interferência aí nessas escolhas, tá? E aí, a gente tem os hábitos alimentares, que a gente já falou um pouquinho, né, de forma mais sucinta em outras aulas. Então, o que são os hábitos alimentares? É o conjunto de práticas alimentares frequentes de uma cultura alimentar específica ou de um indivíduo, né? Esses hábitos alimentares vão dizer respeito à cultura alimentar, né? E que, normalmente, ela conversa com outros grupos específicos, como família, alimentação escolar e religiosidade. Então, muitos de nós temos mais de um tipo de hábito alimentar. Então, muitos de nós, durante a semana, por exemplo, têm o hábito alimentar de se alimentar em restaurantes. Um outro, mais no final de semana, faz uma alimentação mais estrita, consome mais vegetal, enfim. Então, nós mesmos temos essas características, esses hábitos alimentares diferenciados ao longo da semana, do mês e do ano, tá? E aí, né, para a gente pensar um pouquinho, depois que a gente viu essas definições, né, só para a gente refletir, o que seria mundialização do sistema alimentar? Quais são os benefícios dessa mundialização? E quais são os seus malefícios? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Então, quando eu falo de mundialização do sistema alimentar, a gente precisa pensar que é o quê? É o acesso, né, a outras culturas que são inseridas no dia a dia da nossa alimentação, tá? Quais são os benefícios desse processo, tá? É a gente consumir diferentes tipos de alimentos ao longo do tempo, ao longo do ano, né? Porque antigamente a gente tinha alimentos somente em algumas épocas, hoje a gente já consegue encontrar, eles aumentam um pouco o preço, é claro, mas a gente consegue encontrar. E quais são os malefícios? Talvez o maior malefício disso tudo está relacionado a produtos que são utilizados de conservantes que fazem mal à saúde, porque nem todos os conservantes fazem mal, tá? Vocês vão aprender ao longo do curso, mas nem tudo aquilo que é conservado faz mal à saúde, mas aí aumenta-se, né, a quantidade de açúcar, de gordura nos alimentos, e isso tudo para aumentar o prazo de validade, o sabor. Então, isso tudo a gente tem que pensar que acontece quando eu falo da mundialização do sistema alimentar.
Com a mundialização do sistema alimentar, a gente acaba tendo uma alimentação homogênea por todo o planeta. Não homogênea no sentido que nós comemos a mesma coisa que todos os países, não, que cada cultura tem a sua característica, tem o seu ecossistema diferenciado, então vão ter situações diferentes. Mas a gente consegue sair do Brasil e comer outra coisa, comer a mesma comida no Brasil lá na China, tá? Desde que não tenha uma marca específica, a gente consegue comer lá. E assim por diante, tá? Então acontece essa homogeneização. Por quê? Porque os ecossistemas, né, o calor, o frio, eles começam o quê? A interagir, mesmo sendo diferentes. Então eu começo o quê? A mudar a semente, começo a estudar como produzir aquela semente, como produzir aquele leite, como produzir aquela carne, como trabalhar com aquelas vacas, com aqueles bois, tá? Consequentemente, há um aumento na produção mundial dos alimentos, tá? Então, todo mundo passa a produzir muito mais, tá? E aí, acontece uma característica bem específica. As tarefas da cozinha doméstica acabam sendo transferidas para a indústria. Como assim, professora? Quem que é um pouquinho mais velho aí, 40 e poucos anos aí, até às vezes um pouquinho mais novo, talvez já tenha visto muito a mãe, o pai, ou até mesmo vocês, irem comprar mandioca e comprar mandioca com casca, enrolada no jornal, e na hora que chegava, sujava tudo de terra na nossa cozinha, né? Hoje em dia, como que a mandioca chega pra gente? Congelada ou resfriada, sem casca, branquinha, no saquinho. Então, as tarefas da cozinha começam a ser transferidas para a indústria, tá? E aí, a partir disso, começa a se aumentar a produção de alimentos industrializados, tá? E automaticamente a gente começa a consumir mais desses alimentos. E aí, nesse processo, acontece a evolução das culturas alimentares, através de troca de culturas, hábitos e preferências. Então, a gente tem, por exemplo, a comida japonesa, a comida mexicana, o fast food, que são agregados na nossa culinária, tá? Então, a gente agrega informação para aquela culinária também. Então, a gente tem, por exemplo, vamos falar da comida japonesa, né? Eu acho que, não sei se foi na turma de vocês, mas eu acho que foi. A gente já falou um pouquinho sobre isso, como, por exemplo, se vocês forem, né, lá no rodízio japonês, no Japão, vocês vão ter uma característica dos sushis. No Brasil, já começou a mudar, as pessoas até fazem umas coisas bastante esdrúxulas, esquisitas, né? E aí a gente começa a temperar um pouquinho com a característica do que o brasileiro gosta de tempero na comida. Tempera, adiciona um molho diferente, adiciona um ingrediente diferente que no Japão não tem, mas aqui tem, então acaba mundializando o sushi, tá? Tô dando exemplo do sushi, ele acaba mais com a característica do brasileiro, tá? E esse processo, né, de evolução das culturas alimentares, aumento dos processos dos alimentos processados industrialmente, essa mudança da cozinha doméstica para a indústria, entre outros, não acontece somente nos países industrializados, tá? Ele acontece de forma geral em todo o mundo. Então, não são só os países ricos que vão ser influenciados por esse sistema de mundialização, muito pelo contrário, tá? E aí, o que começa a acontecer? Começa a aumentar o repertório de alimentos, né, na nossa sociedade. A gente começa a encontrar aí vários outros tipos de alimentos e começa a consumir outros tipos de alimentos que, em termos, só seria possível se a gente visitasse um país específico, tá? E aí, né, a grande maioria dos países que tem produção, né, que tem uma alimentação, vamos supor, eu produzo arroz, tá? Um exemplo, produzo arroz, é a alimentação essencial do Brasil, tá? Normalmente ele produz para o Brasil e para o resto do mundo, e isso acontece em todo o mundo. Então, o meu alimento essencial é esse, então eu produzo para mim e para o resto do mundo. É o que acontece, por exemplo, com o nosso leite. A gente está entre terceiro e quinto produtor de leite no mundo. A gente tem a produção do café, que a gente também está entre os 6 primeiros. Produção do cacau, a gente também está entre os 6 primeiros que produzem e exportam. O frango,
Então, são tudo alimentos que a gente produz no Brasil para consumo próprio, mas a gente também exporta. E aí as pessoas começam a encontrar, né, alimentos nossos em outros países, tá? Então, isso também vai acontecendo devido a essa mundialização. E aí, né, que é o que o nosso aluno comentou ali no começo da aula, acho que foi o Emerson, que as grandes empresas, elas controlam cada vez mais os processos de produção e de distribuição dos alimentos. E é real isso, gente. Se a gente for pensar, né, eu não posso ficar falando o nome, mas não estou falando mal, mas a gente falar, por exemplo, de uma Unilever, da própria Coca-Cola, entre outros, eles produzem Então, a gente pensa em Coca-Cola, a marca Coca-Cola, não o refrigerante, a marca, tá? A indústria. Eles produzem refrigerante, água, suco, bebidas alcoólicas e energéticas, entre outros. Então, ela acaba tendo um controle muito grande da produção de bebidas, como, por exemplo, a Unilever. A Unilever produz desde alimentos a produtos de higiene pessoal, por exemplo. Então, são características também, e essas empresas, elas conseguem controlar os processos de produção e de distribuição dos alimentos, tá? Aconteceu agora aqui em Londrina, né, como eu sou da área de engenharia, de industrialização dos produtos, aconteceu, por exemplo, não posso utilizar a palavra venda, mas ali um acordo entre a Cativa e a Lactalis, se eu não estou enganada, esse é o nome da empresa. E aí, essa Lactalis é uma empresa de origem de outro país, ela é de outro país. E aí ela acabou fazendo esse acordo e ela vai fazer parte dessa produção, tá? Então ela vai cuidar dessa produção. Então eles estão entrando no Brasil aos poucos e com isso vão crescendo, vão aumentando a sua produção, melhoram a produção e entre outras coisas, tá? E aí, alimentos que antigamente a gente encontrava praticamente só de forma artesanal ou na nossa própria casa, hoje em dia, cada vez mais a gente encontra alguns alimentos na forma industrial. Eu vou dar um exemplo, gente. Não quer dizer que só tenha na forma industrial, mas agora é muito mais fácil, até para a gente comprar o pão, né? Não precisa responder, mas assim, quantos de nós, vocês podem responder no chat, quantos de nós vamos todos os dias na padaria comprar pão? Poucos. Ou quem faz pão um dia sim, um dia não? Poucas pessoas. O que normalmente a gente faz? Eu faço compra uma vez a cada 15 dias, exemplo. Eu vou lá e compro pão para 15 dias. Depois, na hora que eu vou comprar, eu vou lá, recompro pão para 15 dias. E antigamente, não era feito assim. E se ele não for feito de forma industrial, eu não tenho esse prazo de validade estendido, tá? Eu não consigo chegar nessas características. Então, cada vez mais os produtos acabam indo e se transformando em produtos industrializados, tá? Mas essas mudanças, né, como eu comentei com você, têm os seus malefícios. Então, essas mudanças produzidas nesses regimes alimentares, devido à mundialização do sistema alimentar, ela tem se manifestado, né, de forma bastante abundante, tá? No sentido de que as pessoas não buscam mais o bem-estar, mas, na verdade, a gente tem encontrado, devido a essa alimentação, essa mudança, tá? Uma má nutrição. Então, a pessoa come muito, a gente tem acesso a muita coisa, mas em vez de trazer benefício, que é ter uma saúde mais adequada, enfim, a gente acaba tendo uma má nutrição. E isso acontece muito nos países de primeiro mundo, tá? Por mais que deveria ser o contrário, os países de primeiro mundo normalmente tem casos aí bastante grandes relacionados com a obesidade, por exemplo, tá? E uma outra situação que também acontece devido à mundialização do sistema alimentar é o quê? Fazer a produção cada dia mais de alimentos, tá? A maior quantidade possível de alimentos, mas sempre a baixo custo, tá? E aí, com isso, a indústria, querendo ou não, ela consegue, né, fazer com que os alimentos eles se tornem homogeneizados, eu consigo encontrar eles com as mesmas características em Londrina, em Curitiba, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Argentina, e assim por diante, tá? Então, eles acabam se tornando bastante homogêneos, e todo mundo acaba consumindo mais ou menos o mesmo alimento, tá? Só que, né,
a gente tem aí os regulamentos, né, internacionais, que muitas vezes não autorizam alguns processos e algumas composições, tá, desses alimentos. E aí, esses regulamentos podem auxiliar, tá, para garantir ou melhorar, de certa forma, a alimentação e a informação nutricional ou a boa nutrição do indivíduo, tá? Isso também vai auxiliar. Então, no Brasil, a gente pode muita coisa ainda, infelizmente. Nos Estados Unidos, a gente não consegue. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um refrigerante no Brasil que a gente usa um corante específico, tá? Não vou falar o nome, mas, enfim. A gente usa um corante específico nesse refrigerante. Nos Estados Unidos, a gente não consegue usar esse mesmo corante, porque lá não é permitido. Por que não é permitido? Porque tem alguns malefícios para a saúde, ou não se conhece os malefícios que pode trazer, tá? Então, isso aí tudo vai mudando conforme a legislação, conforme as pessoas vão conhecendo o processo, e assim por diante. E aí, né, a gente tem, né, a Revolução Industrial que aconteceu, né, no mundo, e essa Revolução Industrial, ela vem, né, a gente já falou disso, acho que foi na primeira ou na segunda aula, ela permite, né, aumentar a disponibilidade desses alimentos, tá, para, em vez de ser escasso, se tornar abundante, tá? Então, a Revolução Industrial, a especialização, os rendimentos crescentes, ampliam a produção agrícola, tá? E aí, consequentemente, ela contribui para a modernidade alimentar, que a gente vai falar, e que automaticamente modifica essa relação do homem com o alimento. Antigamente, a gente tinha aí um processo de se reunir para se alimentar, né, para buscar o prazer, o convívio com outras pessoas. Hoje, cada vez mais, as pessoas vão buscando se alimentar normalmente sozinha, cada um come num lugar, você vai lá, almoça, vai embora, vai trabalhar, vai fazer essas coisas, o corre-corre da nossa vida faz com que isso também aconteça, tá, gente? Não é só, porque industrializou tudo, que a gente... Não é isso, é porque a gente está modernizando, a gente está vivendo num mundo contemporâneo, e aí, querendo ou não, acaba mudando muita coisa na nossa vida, tá? E essa evolução da produção e da distribuição, muitas vezes fazem com que a gente perca, né, o contato com o ciclo da produção. Então, muitas vezes a gente não sabe de onde realmente veio aquele alimento, quais foram os procedimentos e técnicas empregados, qual foi o processo de conservação, qual forma foi feito o armazenamento e qual forma foi feito o transporte. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente importa a maçã da Argentina, tá? É uma maçã mais bonita, é uma maçã mais cara também. Não quer dizer que é melhor, tá? Mas se eu não falar para vocês que a maçã é argentina e fizer um bolo, como vocês vão saber de onde que veio desse bolo? Da onde que veio esses ingredientes? Vocês sabiam que uma boa parte do trigo que é processado no Brasil também vem da Argentina? Muita gente não sabe. Mas por que isso acontece? Porque a gente precisa chegar no que o padrão brasileiro prefere, sempre diminuir custo, isso é o primeiro ponto que a indústria trabalha, então ela acaba importando, né, outros alimentos para garantir a sua produção, para garantir aí alimentos na qualidade que ela deseja. Não quer dizer que é bom ou que é ruim, mas na qualidade que ela busca ali naquele momento, tá? Como, por exemplo, se vocês forem para a China, para outros países, para a Ásia, e forem comer um frango, possivelmente é um frango brasileiro, possivelmente, mas eles também importam de outros países. Então, isso também, você não vai saber de onde está realmente vindo aquele frango. Você sabe que você está comendo lá na Ásia, mas da onde se não tiverem a informação, né? Então, a gente acaba perdendo esse contato. Como aquele segundo vídeo que mostra ali a galinha, né? Chega o frango em caixa, gente. Hoje em dia, realmente, a gente encontra frango em caixa desfiado. Será que ali realmente tem frango? Tem, tá? Mas será que ele realmente tem frango? Como que chega naquela qualidade para deixar ele em caixa sem estar resfriado? Então, tudo isso, né, a indústria ela vai estudando para tentar melhorar isso. Por quê? Porque se eu trabalho com um alimento que tem um poder de conservação, né, fora da cadeia do frio, para mim é muito mais barato, gente, tá? Tanto produzir esse alimento como garantir a sua qualidade.
Por quê? Porque eu não preciso estar com emprego de frio, ele pode ficar em qualquer temperatura que ele não vai estragar, por determinado tempo, tá? E aí, né, essa mundialização do sistema alimentar acaba fazendo que, né, essas demandas geradas pela vida moderna, né, pela vida que nós estamos inseridos, tá? A nós, indivíduos, é imposta a necessidade, muitas vezes, do quê? De reorganizar a nossa vida, tá? De forma que condições como tempo, recurso financeiro, local disponível para se alimentar, local e periodicidade das compras, tá? Entre outros, são influenciados. Então, essas características, tempo, recurso financeiro, locais disponíveis para se alimentar, onde a gente faz a compra, entre outros, influencia toda a nossa vida, tá? Por causa desse modo novo de se viver, tá? E aí, muitas vezes as soluções são capitalizadas pela própria indústria, tá? E aí, o que essa indústria faz? Ela apresenta alternativas, tá? Adaptada à condição individual daquele indivíduo, para que esse indivíduo consiga comer de forma adequada, tá? E consiga aí contribuir para essas mudanças no consumo alimentar. Então, as pessoas... Então, eu sei que a pessoa não tem muito recurso financeiro, então vamos fazer um fast food mais barato. Ela tem meia hora para comer, então você passa ali no drive-thru, é meia hora, você pede numa cabine, eles vão fazendo, e no final, menos de meia hora, você já está com o alimento comido e já está voltando a trabalhar, tá? Que é o que essa comensalidade, esse novo mundo, né, contemporâneo, ele se caracteriza pela escassez de tempo, tanto do preparo como do consumo. A grande maioria de vocês, aqui agora a gente está estudando online, mas a grande maioria de vocês, se saísse do trabalho e fosse para a escola, muitos de vocês não conseguem jantar. A grande maioria não conseguiria jantar, tá? Por quê? Porque não tem tempo. Então, se vocês não conseguem nem jantar, quem dirá preparar esse alimento, tá? E aí, né, com isso, há a presença de produtos gerados com novas técnicas de conservação e de preparo, que, querendo ou não, vai agregar tempo e trabalho, então você acaba, às vezes, pagando um pouco a mais, porque aquele produto já está pré-pronto, tá? Com isso, aumenta o leque de itens alimentares no mercado, tá? Além disso, as pessoas acabam se deslocando, né, de casa para estabelecimentos para se alimentar, aumenta a oferta de preparações e utensílios transportáveis, então a gente começa a encontrar marmitas, embalagens, entre outras coisas que eu consigo transformar, que consegue conservar aquele alimento por mais tempo, tá? E, além disso, eu acabo tendo uma oferta bastante grande de alimentos que vêm de diversas partes do mundo, tá? Uma outra coisa que vai se caracterizar nesse processo, né, de comensalidade contemporânea é o marketing relacionado a alimentos. Tem muita coisa que não é possível, que a gente não pode fazer, mas há muita coisa relacionada com o marketing, tá? E aí, querendo ou não, muitas vezes as pessoas acabam comendo devido ao marketing, tá? Além disso, a flexibilização dos horários para se alimentar, tá? Agregada a essa diversidade de alimentos e, principalmente, pela crescente individualização de rituais alimentares. A grande maioria das pessoas, hoje em dia, tem buscado o quê? Se alimentar individual ou se alimenta individual, porque muitos de nós não conseguimos encontrar o namorado, a mãe, o pai, enfim, para se alimentar no nosso dia a dia na semana. E, às vezes, uma vez por semana, a gente se encontra e come todo mundo junto, tá? Por que acontece, né, esse grande consumo de alimentos industrializados, principalmente, esse processo de mundialização, entre outros? Talvez, tá, pela forma com que esses alimentos são comercializados, que hoje em dia é feito em redes de supermercado de grande aderência, onde a gente consegue encontrar seções específicas de alimentos importados, e aí a gente vai ver preço, muitas vezes é o mesmo preço quase do que o nacional, e às vezes tem uma qualidade melhor, tá? Então,
quando a gente fala, então, daí do comportamento alimentar desses indivíduos, dos indivíduos, né, ele é bastante complexo, tá? Por quê? Porque tem fatores determinantes de forma externa e interna que vão influenciar nessa busca por alimentação, seja ela saudável ou não. E aí, quando a gente pensa ainda nesse processo, né, de mundialização do sistema alimentar, muitos de nós acabam levando esse processo, tá? Apontando esse processo de mundialização, muitas vezes por causa das características socioeconômicas daquele país, enfim, né? Mas, né, apesar desses contrastes econômicos e culturais entre países pobres e ricos, ou industrializados, não industrializados, tá? Mesmo tendo esses contrastes, acontece, tá, muito que a alimentação das pessoas, tanto nos países pobres como nos países ricos, elas acabam se tornando bastante similares, tá? Por mais que tenha essas características, o padrão alimentar, ele é desde de uma preocupação para países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem a figurinha de um homem, que eu acho que é o mesmo homem, né, só a cor de cabelo que muda aí, e as vestes, mas os dois estão comendo frango. Só que qual que é a característica? O do lado esquerdo, ele está comendo um frango, que tem carne. O outro está comendo ali o pezinho. Tem bastante gente que gosta do pé do frango, né? Faz uma sopa, enfim. Mas são características. Eles consomem o mesmo alimento, só que de formas diferentes, tá? Então, isso também é uma informação importante quando a gente fala dessa mundialização. E essa tendência, né, crescente desses alimentos, né, dessa busca desses alimentos industrializados, também acontece por quê? Porque a indústria, o que ela faz? Ela busca produzir alimentos muito saborosos e, consequentemente, vai ter uma alta densidade energética ou calórica, tá? Quando a gente fala aqui de alta densidade energética, a gente pode falar também de alta densidade calórica. Então, ele vai ter bastante caloria ali relacionada com ele. E, além disso, essa industrialização faz com que caia o custo do alimento, tá? Então, isso acontece muito por causa da industrialização dos alimentos, tá? A globalização, ela atinge desde a indústria de alimentos, tá? O setor agropecuário, a distribuição de alimentos em redes de mercados, em cadeias de lanchonetes e restaurantes. Então, quando eu falo de mundialização, de globalização, eu estou falando de algo que não é simplesmente na indústria que acontece, mas ela acontece desde a indústria ao setor agropecuário, às redes de distribuição, a parte logística, tá? Porque, professora, como assim no setor agropecuário? Eu consigo, por exemplo, comprar sementes que são produzidas só na China, eu consigo trazer para o Brasil e adaptar o clima, a terra, enfim. Então, eu consigo mundializar isso, tá? E aí, né, falando um pouquinho dessa mundialização, é muito importante a gente pensar no quê? Na nossa origem, tá? Então, qual que é a origem alimentar do brasileiro, tá? Ela é composta basicamente pela cultura indígena, pelas heranças negras e pela cultura ocidental ibérica, tá? Mas quando eu falo desse processo, tá? Dessas três culinárias, eu estou falando de três culinárias diferentes, três sistemas diferentes e três línguas diferentes. E aí, a gente muitas vezes não entende por que a gente não tem tanto alimento da cozinha, tá? Não o alimento, a matéria-prima, mas o prato pronto, tá? Por que a gente não conhece tantos pratos prontos indígenas, de herança negra ou ocidental ibérico? Porque a grande maioria desses 500 anos que aí nos circunda, né, que fazem parte da nossa história, quem dominou o sistema alimentar são as elites, né? Essa elite, o que ela faz? Ela acaba voltando o seu olhar para a Europa, tá? E há algum tempo aí, vamos colocar 50 anos, acaba se olhando para os Estados Unidos. E aí, muitas vezes, essa elite, o que ela faz? Ela imita esses países ou essas
desses continentes, tá? E acaba desprezando o que a gente tem de tão rico na nossa sociedade, na nossa história, tá? E aí, quando a gente tenta instigar essa gastronomia, tá? Acaba se tornando bastante complexo, bastante desafiador, porque são sistemas culinários bastante distintos, e aí a gente acaba tendo muita dificuldade com isso. Mas eu vejo, né, nesse processo todo, aí até hoje, porque hoje eu faço gastronomia, estou finalizando o curso, a gente vê que grandes chefes renomados hoje no Brasil, eles têm buscado, através das suas redes sociais, do seu marketing, enfim, trazer para a gente a realidade desses povos, a realidade dessas cidades, dessa população, né? E muitos trabalham só com alimentos oriundos desses locais. Além disso, a gente tem os programas de TV, que também faz com que a gente conheça de forma mais específica essas culinárias, coisas que não aconteciam há algum tempo atrás, tá? Então, é bastante interessante a gente pensar. Então, né, aqui tem o desenho só para a gente pensar, mas se eu penso na culinária indígena, eu posso pensar, por exemplo, muito no peixe, mas não é só o peixe. A gente tem muita coisa por trás disso. Inclusive, a gente vai fazer uma atividade depois da prova sobre isso, que vai ficar para o segundo bimestre. Mas a gente vai fazer uma atividade relacionada com a cultura indígena e a cultura negra. Então, entender, porque muitos alimentos que a gente consome, a gente não sabia que era da cultura negra ou da cultura indígena, tá? Então, são características que a gente tem aí no processo de desenvolvimento da culinária brasileira. E nós somos, felizmente ou infelizmente, muito influenciados pela culinária europeia. Mas, né, a gente pode e deve resgatar aí as características do país que a gente vive. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente consegue, inclusive, absorver melhor os alimentos que a nossa terra consegue produzir de forma melhor, sem ter sementes mudadas e assim por diante. E esse processo, né, de mundialização do sistema alimentar, ele acaba acontecendo, né, por dois movimentos, tá? Que é a diversificação de produtos, então ele acontece porque as pessoas começam a procurar produtos diferentes, e também a passagem da cozinha tradicional, que era a que preparava os pratos típicos, para uma cozinha industrial, tá? Então, isso começa a acontecer, e a partir daí há um desenraizamento da alimentação, então não é mais só naquele local que a gente tem aquela alimentação, ela muda, tá? Para outros países, para outros sistemas, a gente consegue produzir, a gente consegue plantar aquele alimento, aquele legume, aquela verdura, tá? E aí a gente começa a encontrar diferentes pratos típicos em qualquer parte do mundo. E aí, alimentos que antigamente eram sazonais, tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, hoje em dia a gente encontra durante todo o ano, tá? Então, isso são características que a mundialização também traz para benefício aí do sistema alimentar. Além disso, né, o alimento ele começa a se desterritorializar, tá? Difundindo-se em escala mundial, então eu consigo produzir ele em vários locais, e a partir daí, cerveja, biscoitos, chocolates, refrigerantes não pertencem mais a um local, ele pertence ao mundo, né? Um exemplo que a gente pode falar dessa desterritorialização, tá? A gente pensar na pizza. Hoje a gente tem uma pizza que é produzida. A pizza, ela é o quê? Ela é um produto de origem italiana, né? Que é a massa, o molho de tomate, o queijo e o orégano. Basicamente, isso é a pizza italiana. Mas hoje em dia a gente tem a pizza americana, a gente tem a pizza brasileira, a gente tem a pizza de vários lugares. Só que o que ficou comum a todas? A massa, o molho de tomate e o queijo, né? Mas aí começa a se incluir outros sabores, começa a se difundir aí esse produto, e aí esses alimentos que eram típicos acabam se tornando típicos. A gente acaba absorvendo aí essa cultura do outro país, tá? E aí, o que acontece, né, com a comida típica, a comida tradicional típica, tá?
Aí é uma coisa que eu estava falando bastante, já falei, ela continua, tá? Ela ainda existe. A gente ainda vai encontrar alimentos da cultura indígena, alimentos da cultura africana, né? Que foi ali de origem negra. A gente ainda encontra, mas elas acabam sendo transformadas para se adaptar a essa mundialização, tá? Para elas poderem competir com outros tipos de alimentos. E, né, consequentemente, ela acaba perdendo a sua peculiaridade, que era aquela diferença que tinha naquele alimento, tá? E aí a comida passa, né, deixa de ter esse vínculo com o território, ela acaba sendo mundializada. Então, né, como eu comentei da pizza, a gente tem aí tanto faz uma pizza, um hambúrguer ou um croissant, tá? Eles tinham aí as suas origens ou a sua essência tradicional, tá? Apesar de manterem o seu valor simbólico, eles acabam se tornando produtos da cozinha industrial, tá? Então, são pratos típicos de alguns países que acabam se tornando industrializados. Então, hoje a gente encontra pizzas industrializadas congeladas que a gente põe no forno, no micro-ondas, em minutos está pronto, tá? Então, esse seria aí a mundialização do sistema alimentar. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando. É muito legal esses temas, né? Mas tem que estudar bastante para a gente aprender um pouquinho, tá? Só um pouquinho, gente. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Certinho. Oi? Então, eu vou passar o último vídeo, tá? Que é falando sobre o que a alimentação pode impactar no meio ambiente, tá? Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, mas daí qualquer coisa a gente vê, tem bastante tempo ainda de aula. Achei que não ia dar tempo de passar, mas vai dar. Se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto e você pode pagar. As discussões sobre alimentação costumam focar na relação entre a dieta e a saúde. Mas você sabia que a terra resistente, 40% da produção Gente, eu ia passar o vídeo para vocês, mas eu vou deixar, tá? Daí eu deixo disponibilizado no link lá, que é a última página do material.